eu já vou confessar que, assim, é uma palavra bem direcionada para mulheres, então as mulheres ficam bem atentas, mas os homens não tampem os ouvidos. Não tampem os ouvidos, porque uma vez que essas mulheres aprenderem, vocês vão ter trabalho. Uma vez que as mulheres estiverem colocando em prática a palavra, os homens vão ter trabalho e vão ter muito trabalho para ficarem preparados. Ficarem preparados, exatamente. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, eu tenho várias passagens. Começar em Isaías, capítulo 54. Obrigada. Em Isaías 54. Eu já vou avisar uma coisa também. Também, passeando esses dias pela internet, eu vi uma pessoa, uma profeta, ela estava falando que estava entregando uma palavra ali por obediência na internet. E ela estava falando o seguinte: para todos termos a Bíblia em papel. Eu não sei se você tem a Bíblia em papel em casa, mas vai atrás, busca uma Bíblia em papel, se possível até mais, porque nós estamos em dias que o inimigo tem crescido muito e tem atuado principalmente na parte de tecnologia. Então, para fazer mudanças e colocar heresias na Bíblia em eletrônica é muito fácil. Então, garanta a sua Bíblia de papel. Eu tenho em casa e eu gosto de copiar os versículos para tentar me ajudar a memorizar. Mas é só não é a palavra não, é só o que me passou pela mente agora, uma dica, né? Fica a dica. Então tá. Isaías 54, de 1 a 6. Amém. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dor de parto. Porque a desamparada tem mais filhos que a casada, diz o Senhor. Dá uma pausa aqui. A Bíblia foi escrita mais ou menos 2, 3 mil anos atrás. Nessa época, uma mulher estéril não tinha filho. A mulher, historicamente, sempre foi rechaçada, sempre foi botada de lado. Historicamente, sempre foi humilhada, sempre foi um zero à esquerda. Para os americanos, eles entendem o zero à esquerda também, que a gente tem em comum de falar. E se a mulher não podia ter filhos, ela era ainda 2 zeros à esquerda, que ela valia menos ainda que a mulher que tinha filhos. E aqui o Senhor parece uma coisa doida, né? Você que vale menos que uma mulher que tem filhos, você que não vale menos ainda que quem vale a menor quantidade de qualquer coisa, e o Senhor está falando, fique alegre. Como? Fica alegre, levanta, rejubila-se, né? Aleluia. Vamos continuar. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças. Estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarão para a direita e para a esquerda, e os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. Não temas, porque não passarás vergonha, e não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Tu esquecerás a vergonha da tua juventude, não te lembrarás mais da humilhação da tua viuvez. Essa é a parte que eu mais gosto de toda essa passagem. Para mim, que toca muito o meu coração.
pois o teu Criador é o teu marido. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu marido, para mim, é um homem maravilhoso. Glória a Deus. Um homem maravilhoso para mim. Mas, vamos lá, gente, ter Deus por marido, por favor, não tem melhor que ele? Amém. Não existe melhor que ele. É verdade. Todas essas afrontas que estão descritas aqui no início, que acabei de ler, tudo que está passando por aqui, são todas afrontas terrenas. São todas afrontas físicas, são todas afrontas que estão aqui nessa terra, que tem limite de força, mas aquele que é todo-poderoso, não tem limite de força, aquele que tem tudo nas mãos dele, todo o poder de qualquer coisa, e ele mesmo diz, eu sou seu marido. Glória a Deus. Aleluia. Com um marido desse, o que me atinge? Eita. Nada. Amém. Nada vai me atingir com um marido desse. Nada. Continuando. O seu nome é Senhor dos Exércitos e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da juventude que havia sido rejeitada, diz o teu Deus. O Senhor vai na mulher. Isso aqui ele está falando com a mulher o tempo inteiro. Eu sou seu marido. Vem falar comigo. Vem colocar para mim tudo aquilo que está no teu coração. Coloca diante de mim os seus problemas. Coloca diante de mim as suas dificuldades. Não existe dificuldade que você passe aí nessa terra que fui eu que fiz. Aleluia. Que eu não consiga resolver. Glória a Deus. Aleluia. Continuando, em 1 Pedro, capítulo 3, começando do versículo 1. Mulheres. Abriram? 1 Pedro, capítulo 3. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo que não perece e não tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e eram submissas ao marido. Era dessa forma que Sara oferecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Obedecia. Chamando-lhe Senhor. Dela sois filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Aleluia. Aleluia, oh glória. Glória a Deus. Um detalhe aqui. A primeira passagem que eu li, Deus falou, né? Eu sou seu marido, certo? Amém. Deus colocou a mulher ali do lado dele, para estar junto com ele, certo? Aqui no finalzinho dessa passagem está falando para os homens. Vocês cuidam bem dessas mulheres, porque se vocês maltratarem elas, eu não escuto vocês. Aleluia, oh glória. Fala Deus. Agora,
Aonde na Bíblia, vamos tirar o pecado, tira o pecado da ideia, porque o pecado, quem estiver em pecado, Deus não escuta, ponto final. E não importa se é homem, mulher, criança, não importa. Se está em pecado, Deus não vai ouvir. Então, tira o pecado de lado. Aonde você já viu na Bíblia que Deus fala que não escuta a mulher? Não tem. Ele não deixa nunca de ouvir a mulher. Aleluia. Ele não para de ouvir a mulher. Amém. Mas ainda fala que Deus para de ouvir o homem. Meu Deus. Cuidado. Cuidado. Agora aqui, né? Uma outra parte. Eu precisava de... Você pode vir, Maria, por favor? Preciso de um exemplo. Você e seu esposo, por favor. Glória a Deus. Fala, Deus. Esse aqui eu tava de sábado... Pode vir. Eu tava de sábado para... Não, de sexta para sábado fui dormir e eu senti o Senhor me dando nesse sonho essa ideia. Aqui temos um casal. Na Bíblia diz que quando os dois se unem, eles se tornam uma só carne, certo? Mas aqui nós estamos vendo duas pessoas, estão separadas. Diante de Deus, no mundo espiritual, os dois se tornaram um só. Então Deus pegou esse corpo e fez um só, sendo ele, fica aqui virado para eles, e você aqui, atrás dele aqui. Daí, da onde todo mundo está, a gente não consegue ver a Maria. A gente só vê ele, certo? Estamos vendo ele. Não estamos vendo a Maria. Os dois se tornaram uma só carne, certo? Uma outra coisa que o Senhor me falou hoje. Nós conhecemos a Trindade. Deus, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três e são um. Cada um tem a sua distinção e os três são um só, certo? Aleluia. No mundo nós temos vários exemplos disso, a mesma coisa, porque muita gente pergunta, mas como pode ser três e ser um ao mesmo tempo? Bom, no corpo humano temos a cabeça, os membros e o corpo, o tórax, o tronco. São três em um que formam o corpo. A cabeça, os membros e o tronco se formam um. São distintos e são um. Então o que é que acontece? Se formaram um só e ele é o cabeça da família. Quando Deus olha, Deus vai olhar e ver ele diretamente, certo? Porque ele é o cabeça. Se eu tiver uma faca e atingir ele aqui, eu mato ele? Não. Com uma faca, se eu atingir ele aqui, eu mato ele? Não. Mas se eu atingir ele aqui, muito mais fácil de matar aqui do que se matar nos membros. Dependendo da faca, pode bater até na cabeça. E continua sem matar, por causa o osso da cabeça é os ossos mais fortes. Certo? Lembra que eu li aqui agora? Dando honra à mulher como a parte mais frágil. Qual que é a parte mais frágil? Está aqui o tronco. Está aqui os órgãos. E o outro detalhe, nós temos 3 sistemas que nos mantêm vivos. O braço não mantém o corpo vivo. A perna não mantém o corpo vivo. Os 3 sistemas que mantêm o corpo vivo estão aqui. É o sistema circulatório, o sistema respiratório e o sistema digestivo. Ela mantém ele vivo. Aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Ela está escondida aqui. Ela é a parte mais frágil do corpo. Você olha aqui, você vê aqui. Você não precisa ver ela. Você sabe que ele tem coração, estômago. Nós sabemos que ele tem pulmão. Ela está aqui. Aleluia.
ela mantém ele vivo. Glória a Deus. Palavra linda, Jesus. O que acontece? Se eu vier aqui, qual é o seu nome mesmo? Edilson. Se você me ver vindo na sua direção com uma faca, o que você vai fazer? Vou sair. Vai sair? Eu vou defender. Vai defender como? Defende. Vai usar a mão. Vai usar a mão para colocar, certo? Não vai permitir atacar a parte mais frágil. Se alguém vier atacar a Maria, é dever dele de proteger como se ele estivesse defendendo o tórax dele. É o dever dele de proteger, porque é ela que vai manter ele vivo. Aleluia. Certo? Certo. Obrigada. Glória a Deus. Então, tá aqui, quando Deus falou, quando na palavra diz que ela é a parte mais frágil, não é que ela não consegue fazer as coisas, não. Não é que ela é fraquinha, que não consegue levantar a mesa. Vão ser sinceras, as mulheres vão ser muito sinceras. Quando eu tenho um vidro para abrir em casa, quando o meu marido está em casa, eu levo para ele. Abre para mim, amor. Eu levo para ele, amor, abre o vidro para mim. Quando ele está no trabalho, eu pego o vidro e abro. Eu consigo abrir o vidro. Mas eu não quero. Eu passo para ele. Faz um charminho. Certo? Eu preciso virar o colchão, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu estou em casa, eu faço. Não é porque eu sou fraquinha, porque a palavra diz que eu sou fraquinha, não é essa fraqueza. Ele disse que é a parte mais frágil do corpo está aqui dentro. Porque se perder um braço, eu continuo vivendo. Se perder uma perna, eu continuo vivendo, ainda mais hoje em dia que a ciência está tão avançada, eu pego uma perna postiça que quase parece uma perna de verdade. Pago o braço para conseguir uma perna, mas consigo. Né? Então, vamos continuar. Por que as mulheres sempre foram tão rechaçadas, rejeitadas historicamente? A história do mundo toda, a gente vê, estudamos na escola, quando eu estava na escola, lemos na Bíblia que pouquíssimas mulheres, uma das mulheres na Bíblia que eu sou apaixonada com ela é Débora. Não por causa do nome, mas eu sou apaixonada com ela. Porque no meio de onde a mulher era nada, ela se rendeu ao Senhor de tal forma que ele fez dela uma juíza. Eu admiro ela muito por causa disso. Ela se rendeu ao Senhor de tal forma que as pessoas não faziam nada. O capitão do exército, ele não foi numa guerra, se ele não ia na guerra se Débora não fosse na guerra. Então, mas por quê, né? Por que fomos tão rejeitadas, as mulheres? Por que sempre assim? Vão lá em 1 João 5,19. Está lá perto do finzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Fala assim: sabemos que somos de Deus. Sim, eu sou de Deus. Aleluia. Eu sou de Deus. Eu sei que sou de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Meu Deus. Eu sou de Deus. Mas eu vivo em um mundo onde o mundo jaz no maligno. O que é jaz? O que significa jaz? Fui buscar. Fui no dicionário buscar o que é jaz. Primeira explicação de jaz: estar deitado
ou prostrado. O mundo inteiro está deitado no maligno. O mundo inteiro está prostrado no maligno. Segundo, estar morto. O mundo inteiro está morto no maligno. Meu Deus. 3, estar sepultado. O mundo inteiro está sepultado no maligno. 4, permanecer. O mundo inteiro permanece no maligno. 5, estar situado, ficar. O mundo inteiro está no maligno. Estar fundado, o 6, estar fundado ou estar apoiado. Sim, eu sou de Deus, mas eu vivo num mundo que está dentro do maligno. Esse planeta Terra não pertence a Deus, mas foi entregue. Tanto que Deus falou que vou preparar para nós, que vai preparar para a gente um lugar novo para a gente viver. Essa terra não pertence a nós. Nós não pertencemos a essa terra mais. Porque esse mundo está morto com o maligno, está morto entregue a ele. E quer saber a chave por que a mulher sempre foi tão rejeitada? Vamos voltar para Gênesis. No iniciozinho de tudo, no iniciozinho do mundo. O que aconteceu? Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, deu a ordem para o homem e para a mulher não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher foi enganada, comeu, deu para o marido, que comeu. Nós estamos nus, vão vestir. Deus vem caminhando. Adão, Eva, cadê vocês? Eu estou escondido porque eu percebi que eu estava nu. Mas como que você sabe que você está nu? A mulher que você me deu. Por um acaso você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? A mulher que você me deu do fruto, eu comi. Mas a serpente me enganou. Aí Deus vira para os 3 e fala, vem aqui os 3. Os 3, vem aqui, vamos conversar. No capítulo 3, versículo 16, quando Deus chamou os 3 para conversar, Deus virou para a serpente e disse, porém inimizade entre ti e a mulher. Tá aí a chave. O mundo jaz no maligno, o mundo pertence ao maligno e fora Deus, os inimigos número 1 de Satanás é a mulher. Dá para entender por que a mulher sempre foi tão rejeitada? Será que entendemos qual que é o nosso trabalho? A mulher tem que se aproximar de Deus de tal forma que ele se torna o marido dela. Amém. E nós temos que buscar de Deus as coisas que ele quer, que da forma... Quando nós nos aproximamos de Deus de tal forma, ele coloca em nosso coração o desejo dele. A gente não precisa nem saber pensar no que vou orar, porque o coração dele já está no nosso. Amém. E quando nós oramos e buscamos, não existe nada difícil para ele fazer. E as coisas que nós pedimos é feito. Amém. Porque somos a menina dos olhos de Deus. E nós mulheres somos a menina dos olhos de Deus, dos 2 olhos dele. Os homens podem ser de um só, mas a mulher é dos 2. E se a tentação humana, as coisas dessa terra vêm me afligir, junto comigo eu tenho um que é acima da humanidade. Aleluia. Acima de tudo. Isso foi tudo uma palavra para as mulheres, agora para os homens. É Deus. Aleluia. Te prepara. Aleluia. Te prepara. Glória. Porque eu vim aqui falar com as mulheres e entregar a faca e o queijo na mão delas. Jesus. Quando elas começarem oração, elas vão pressionar aquela glândula
que tem toda a adrenalina, em oração, as mulheres vão apertar aquela glândula de adrenalina. E o que acontece quando a pessoa toma um susto? Aquela glândula contrai, entra mais adrenalina no corpo, o coração acelera, a respiração acelera e o corpo reage. Eu não mostrei? Aqui, a mulher é o sistema circulatório, respiratório e digestivo do marido. Ela mantém ele vivo. E quando elas se colocam em oração, elas pressionam aquela glândula. E marido, vocês vão correr. Aleluia. Vocês vão correr como nunca. Aleluia. Porque lá em Isaías o Senhor fala: e correrão e não se cansarão. Amém. Receba, em nome de Jesus. Vão correr e muito, porque o Senhor é quem está no controle das coisas. Amém. Eu estou aqui chamando as mulheres. Vamos orar. Vamos orar. Vamos buscar de Deus. Sendo a menina dos olhos, se escondendo no Senhor, Ele faz todas as coisas. Amém? Amém? Amém. Uma palavrinha bem simples, Glória a Deus. mas eu acredito ser bem poderosa. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus.